tempo de graça em que estamos vivendo, esse ano da misericórdia, em que Deus abre as portas do céu, as comportas do céu, e graças, rios de misericórdia estão sendo derramadas. Todo dia, todo tempo é tempo da misericórdia de Deus, mas agora é um tempo especial para essa misericórdia estar sendo derramada. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. Quando o Sérgio começava a oração, me recordava de um dos livros, que o Papa, de entrevistas do Papa, o nome de Deus é misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. Então, quando nós falamos em Deus, nós pensamos já na misericórdia, na sua misericórdia. Louvado seja Deus por essa misericórdia. Nesse primeiro dia de seminário, nós começamos para falar da misericórdia. É necessário que a gente se reconheça pecador, porque se nós não fôssemos pecadores não precisaria dessa misericórdia, não é verdade? E quanto mais pecadores, mais necessitados dessa misericórdia. Como o Sérgio disse, seria o Rodrigo, e hoje, quando ele me ligou, perguntou se eu poderia fazer, no primeiro momento eu parei, pensei, ter que pensar na misericórdia, mas eu reconheço que foi uma graça de Deus, porque me fez olhar para mim e pensar na miséria que sou. E me fez até, disse sim, mas depois eu comecei a pensar nesse tema tão profundo, e louvei e agradeci ao Senhor, porque senti que de uma forma especial para mim, mas para cada um de nós, é um tempo de graça, um tempo em que a gente vai poder mergulhar nessa misericórdia. Quero convidar você a abrir na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 8 e 9, na Bíblia Ave Maria, página 1550, lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Palavras do Senhor. Nós sabemos que Jesus ele veio para salvar a humanidade, não é? E Jesus, quando ele esteve aqui no nosso meio, quantas coisas ele fez? Ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele ressuscitou mortos. Domingo na missa nós víamos a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado, ressuscitou Lázaro. E quantos Jesus teve misericórdia, também perdoando os pecados. E se nós olharmos quantas passagens
nos evangelhos em que nós olhamos e as pessoas se encontraram com Jesus e se reconheceram pecadores. Aquela mulher adúltera que foi levada até Jesus, ela não foi, ela foi levada, mas a hora que ela chegou até ali, aos pés de Jesus, a atitude de Jesus de misericórdia para aquela mulher. Ele não perguntou para ela com quantos ela tinha tido relação, com quem, o que ela tinha feito. Ele apenas disse: teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Aquele também cobrador de impostos que ele vai e chama para segui-lo e se torna um dos seus discípulos. Quantos que se colocaram? Zaqueu, que subiu na árvore, aquele cobrador de impostos que subiu na árvore e que roubava tanto, subiu para ver Jesus, mas naquele olhar, naquele encontro com Jesus Cristo, se reconhece pecador, muda de vida. Deus tem misericórdia para cada um de nós, uma misericórdia infinita. E Santo Agostinho vai falar uma coisa para a gente, algo muito interessante. Ele vai falar que a justificação do pecador é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Deus, Santo Agostinho está dizendo para a gente que Deus nos perdoar, justificar os nossos pecados, que isso é muito mais do que ter criado o céu e a terra. Vejam o nosso valor. Vejam o nosso valor. Além de nos criar tudo, Ele nos justifica, Ele nos salva. E como o Sérgio também recordava lá nos Salmos, temos um valor grande para Deus. Então Deus olha para cada um de nós e derrama essa misericórdia. O Papa Francisco, ele vai falar para a gente que ele propõe para esse tempo agora, para esse ano da misericórdia, ele propõe uma igreja que não fique esperando os feridos baterem a porta. A igreja, nesse tempo, é um tempo de ir ao encontro do pecador, abraçá-los, curá-los, fazê-los sentirem amados. Isso é o que Deus quer para nós. O Papa está propondo esse ano para que a gente sinta essa acolhida que a igreja está nos dando, porque Deus é misericórdia, o seu nome é misericórdia. E ele vai lembrar algo que o João Paulo II também falou na sua encíclica Rico em Misericórdia. Ele vai falar assim, que a igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama misericórdia, o mais admirável atributo do Criador e Redentor, quando Ele aproxima os homens da fonte de misericórdia. Então é esse tempo. E o Papa também nesse tempo, ele tem falado muito, antes mesmo de começar o ano, e agora durante todo esse tempo eu recolhi algumas coisas que o Papa está falando para a gente, que nós precisamos nos reconhecer miseráveis, pecadores, porque Deus é misericórdia. E ele está falando também que a gente precisa reconhecer o nosso pecado, que a gente precisa ir ao confessionário, rasgar o nosso coração, abrir nosso coração, derramar a nossa vida, as nossas misérias no coração de Deus. Ele fala uma coisa interessante, que o confessionário não é uma lavanderia, porque
Uma roupa, a gente leva suja, tem uma mancha, eu levo na lavanderia e lavo, não é? O pecado não é uma mancha que eu vou lá no confessionário, vou, lavo e pronto. Isso às vezes quando a gente às vezes pensa assim, a gente está com um pensamento de que eu posso pecar quantas vezes eu quiser, que Deus vai me perdoar. Sim, Ele vai. Mas é preciso que eu vá até o confessionário, me reconhecendo pecador, que eu caio, sou pequeno, miserável, um pobre vermezinho, e que eu vou buscar a graça de mudar de vida, de ter uma vida diferente, de viver de uma forma diferente. O Papa também vem dizer para a gente que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, em que eu vou lá e que o padre vai ficar bisbilhotando a minha vida. Padre, eu fiz isso. E aí ele vai querer que a gente conte nos mínimos detalhes. Como eu dizia, quando Jesus chegou para aquela pecadora, ele não perguntou nada para ela. Quantas vezes, com quem, por quê, as coisas que ela fez. Apenas olhou, amou. Às vezes a gente se sente muito, com muito medo de ir, mas é preciso voltar ao confessionário de uma forma constante, reconhecendo que Deus misericordioso vai me lavar, vai me purificar, vai perdoar os meus pecados. É preciso que a gente tenha consciência do nosso pecado. É preciso que a gente reconheça que nós somos pecadores, que o pecado original não é uma lenda, não é um conto, um jeito de contar algo. Foi um jeito de contar, mas o pecado original é algo real, em que nós trazemos. E quando nós trazemos esse pecado original, nós trazemos todas essas consequências dessa vida de pecado. E a gente precisa reconhecer que somos frágeis, pecadores, fáceis de cair. Uma pessoa que, por exemplo, tem o vício de beber, ela não pode beber o primeiro gole. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Ela sabe que se ela tomar o primeiro gole, ela vai querer o segundo, o terceiro, não é assim? E nós, como temos essa essência do pecado em nós, quando a gente peca, a gente vai cada vez mais se afundando. Então eu preciso ter consciência do meu pecado, buscar essa ajuda de Deus. É preciso ter essa consciência do mal que eu fiz. Porque às vezes a gente vai ao confessionário também e começa a justificar. Mas eu falei mal porque aquela pessoa é assim, assado, não é? A gente arruma tanta justificativa. Se a gente chega lá e começa a justificar, não é pecado, não é? Não é pecado. Pecado, quando eu reconheço que sou pecadora, Senhor, eu fiz isso, ponto. Não é porque meu marido, meu filho, fulano, vizinho, me levou a fazer isso. Não, fiz isso. Eu preciso ter a consciência do pecado e do mal que eu fiz, do mal que eu cometi. E da miséria que eu sou, da pequenez que eu sou. E vocês viram quantas coisas aqui o Sérgio falou, lá de Isaías, do salmista. Somos pobres vermezinhos. Deus sabe disso. Deus tem consciência disso. Por isso que Ele olha e tem misericórdia. É preciso a gente ter também a consciência da necessidade de buscar o perdão de Deus. De olhar para dentro de nós, falar: sou miserável, pecador, eu preciso da tua graça, só a tua graça me basta, só a tua misericórdia. Reconhecer, ser necessitado da misericórdia de Deus.
E é engraçado que pecado e misericórdia, eles não excluem um ao outro, mas sim eles chamam, eles evocam. Quando eu falo de pecado, eu já penso em misericórdia. Então os dois estão entrelaçados nesse sentido, que sou pecador, Deus é misericórdia e tem misericórdia de mim. É preciso olhar para a gente. Esse é um tempo em que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, reconhecer o nosso pecado, sentir que somos pecadores, para sentir uma coisa linda que o Papa vem falar nesse tempo, que é para sermos surpreendidos por Deus. Quanto mais eu me reconheço pecador e apresento para Deus o meu pecado, mas eu sou surpreendido por Deus. Uma criança, quando peca, né, e o adulto também, quando a gente faz uma coisa errada, a criança chega lá para o pai, para a mãe, né, com aquela carinha, né, você até sabe que fez, o pai e a mãe até sabem que fez, não é? Mas com aquele medo, a criança chega com aquele medo, né? Nós chegamos com aquele medo de falar, olha, fiz isso. Mas Deus olha para a gente, olha, não tenha medo, eu sou misericordioso, eu sou misericordioso, eu sou o teu Deus, o meu nome é misericórdia, derrama aqui todas as tuas misérias, todo o teu pecado. A igreja não condena o pecado, ela condena o pecado e abraça o pecador. Então a confissão é um abraço que Deus está dando em nós, que Deus dá em cada um de nós. Quando eu me aproximo da confissão, Deus está me abraçando e me surpreendendo pelo seu amor. Ele vai me falar da sua misericórdia infinita que tem por mim. Se a gente quer buscar a santidade, a gente precisa buscar reconhecer que somos pecadores. Os santos, quanto mais estavam próximos assim de uma santidade, quanto maior a santidade deles, mais se reconheciam pecadores. E o Papa vem lembrar isso para a gente, vem lembrar aquele fariseu e publicano que foram lá rezar. O fariseu ficou lá na frente dizendo que era o melhor, e aquele publicano lá reconhecendo o pecador. Aquele foi justificado, aquele foi perdoado. Então, para a gente buscar, nessa busca de santidade, é preciso reconhecer, somos pecadores. Preciso mudar de vida, preciso me converter. E o Papa também vai dizer, se a gente quer um verdadeiro encontro com Deus, e o batismo do Espírito Santo não é nada mais do que isso, um encontro pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Se eu quero ter um verdadeiro batismo no Espírito Santo, eu preciso me reconhecer pecador, reconhecer a minha miséria, porque quanto mais miserável, e a gente até pensa, né, quanto menorzinho aquele frasco, mais ainda Deus vai se derramar e vai transbordar a sua graça, não é verdade? Agora, se eu me sinto grande, mais difícil, né? A graça de Deus me encher. Então, se reconhecer pecador, se humilhar e dizer, Senhor, estou aqui, perdoa-me. E se a gente... O Papa também vem dizer para a gente duas coisas nesse tempo que nós precisamos.
a gente só vai dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus verdadeiramente, é Senhor, Senhor das nossas vidas, se nós admitirmos que somos pecadores. É interessante isso, né? Pedro, ele reconheceu-se pecador e reconheceu que Jesus, quando ele reconheceu que Jesus é o Filho do Deus vivo, aqui no nosso meio, mas ele se reconheceu pecador. E é isso que Deus fala pra gente. O Papa também vem puxar nossa orelha e falar assim pra gente, vem nos alertar. É para reconhecer Jesus, que Jesus é o Senhor, eu preciso reconhecer que sou pecador, necessitado dessa graça. Ele vai falar que essa capacidade de dizer que somos pecadores nos abre ao assombro do encontro com Jesus Cristo, o verdadeiro encontro. Então, eu reconheço o pecador e me abro à graça do encontro com Ele. Eu me encontro como aquela criança que chega para o seu pai para pedir perdão, ou a passagem do filho pródigo, que aquele pai fica de braços abertos esperando aquele filho voltar para casa. É isso que Deus quer de nós, é isso que todos os dias Deus faz conosco. Fica lá na estrada, olhando, nos esperando chegar. Mas aquele filho precisou reconhecer esse pecador, né? Olha, eu aqui nessa miséria, nem lavagem dos porcos eu tenho direito, mas os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. É preciso que eu vá até ele e peça perdão. Pai, pequei contra ti e contra o céu, já não mereço ser chamado teu filho. E o pai nem olha para aquilo que o filho fez. Ele não perguntou, a palavra conta lá que ele perguntou alguma coisa. Ele não perguntou para o filho o que ele fez, com que ele gastou os bens dele, em que miséria ele viveu, mas simplesmente o abraçou, o acolheu, colocou anel nos dedos, sandália aos pés, fez uma festa. E é isso que Deus quer para nós. Deus nos espera todos os dias. Deus nos espera com uma festa. Há uma festa enorme no céu quando um pecador se arrepende, quando a gente se arrepende. Por isso o Papa vai falar que reconhecer-se pecador é uma graça. É uma graça, porque nos encontramos com Cristo, recebemos esse dom maravilhoso, essa graça maravilhosa dessa misericórdia, desse encontro com Jesus Cristo, para estarmos junto dele. E sabe o que é interessante? O Papa Francisco, ele se considera tão pecador como um preso. Eu não tinha lido isso ainda. E eu fiquei assim muito impressionada. Vocês sabem que o Papa Francisco sempre, e ainda tem feito isso, ele visita muitos presídios. E sabe o que ele fala? Ele vai falar assim, que a cada vez que ele entra em uma prisão, ele se questiona por que eles e não eu. Porque eu sou um pecador. Porque eles estão aqui e eu não. É um alto grau de santidade, né? Chegar a isso, reconhecer, porque eles e eu não. É tempo de graça. Nesse ano da graça, nós vamos até distribuir agora para vocês 7 conselhos que o Papa Francisco vai nos dar para esse tempo. 7 conselhos para a gente viver bem o ano da misericórdia.
Primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus. Se a gente quer ver o rosto da misericórdia, olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo na confissão, olha para Ele na Eucaristia. Segundo, é preciso reconhecer-se pecador, somos pecadores. Terceiro, é um tempo de buscar a reconciliação, o confessionário, sem ter esse medo, sem achar que é uma lavanderia, sem achar que é uma câmara de tortura, como o próprio Papa vai nos falar, mas reconhecer-se pecador, necessitado dessa graça. É tempo também de pedir perdão para si, para os falecidos, tempo de indulgência. Nós não vamos falar aqui, mas para quem sabe é um tempo de muita graça, pedir indulgência para si e para aqueles que morreram, para que os pecados sejam perdoados e eles possamos entrar na graça de Deus. Também é um tempo de sentir que misericórdia não é algo abstrato, que é algo só do pensamento. É muito mais, é algo concreto, a misericórdia de Deus em nossa vida. E Ele também vai recordar para a gente que é tempo de praticar as obras de misericórdia, as obras corporais e espirituais. E por último, Ele vai falar que é preciso que a gente seja porta-voz da misericórdia, anunciadores. Nós precisamos dizer para o outro que é tempo de misericórdia, é tempo de derramar a sua vida, a nossa vida diante de Deus, porque Deus misericordioso quer nos perdoar. E para terminar, eu quero ler um trechinho daquilo que essa bula da misericórdia vai falar, do rosto da misericórdia vai falar para a gente, que o Papa Francisco vai falar para nós. Este é o momento favorável para mudar de vida. Este é o tempo de se deixar tocar o coração diante do mal cometido, mesmo crimes graves. É o momento de ouvir o pranto das pessoas inocentes, espoliadas dos bens, de dignidade, dos afetos, da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. Olha o que ele está dizendo, olha que sério. Permanecer no mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a sua mão. E Ele está sempre disposto a ouvir. E eu também, ele falando, eu Papa também estou, como todos os meus irmãos bispos e sacerdotes. Basta acolher o convite à conversão e submeter-se à justiça, enquanto a igreja oferece misericórdia. Então ele diz, já isso no finalzinho, ele vai dizer para a gente, é tempo de graça, é tempo de acolher essa misericórdia. A igreja está aberta. É preciso que a gente não fique só esperando tempo de quaresma ou de advento para ir se confessar. O Papa se confessa toda semana. Porque eu não. É tempo de buscar a misericórdia de Deus. Porque Deus misericordioso, aí está. Estamos começando esse seminário. E para a gente se abrir essa misericórdia, é preciso reconhecer-se pecador. E nós sabemos que, por próprias palavras de Jesus Cristo, aquele que nos faz reconhecer que somos pecadores é o Espírito Santo que em nós habita.